Audiolivros Poderosos apresenta, narrado pela autora Avati Amuni. Olá, eu sou Ana Calister Perena e hoje a gente vai ler o capítulo 6 de Avati Amuni. A mulher dele e a filha problema. L'amore muore perché la sua nascita fu un equívoco. O amor morre porque o seu nascimento foi um equívoco. José Ortega Gasset, Sull'amore. A sanha de ser parece não ter fim. Só uma parada em 4 anos. A situação é inusitada. Acordo e vou tomar café da manhã. Quando olho para cima, vejo que há uma mulher de salto alto, com raiva dele, bem na sua frente. Paris, ano 2012 para 2013. Ela dá uma bronca nele, sem precedentes. Dou-me conta de que é a sua mulher quando ele pede desculpas, cabisbaixo. Uma segunda autobiografia, diferente da que ele me deu quase 5 anos atrás, ele entrega para a própria mulher. Minha alma inicia uma conversa consigo mesma, a partir do momento em que o vê cabisbaixo. Então, ele era o bambambam, dono da cocada preta. Qual não será a minha surpresa quando o vejo com o rabinho entre as pernas, como se fosse um ratinho? Minha alma se chama Avati Amuni e ela sim buscará garantir a decência e a dignidade, apesar da situação que se anunciava uma lástima. Trata-se de um fenômeno conhecido como duplicação de personalidade. Avati é quem manda, o superego, e Amuni, o id, ou então o eu que obedece. Quando a minha alma vê que ele se abaixou e botou o rabo entre as pernas, foi muito rápido. Minha alma, ela não conseguiu correr. Minha alma não teve tempo, tampouco, de se recordar das ideias socráticas e de quão distantes estávamos de uma Grécia mais arcaica. Aquilo era mais um projeto de Roma antiga. C de César. E era exatamente o que aquela situação viria a se mostrar dali para frente. Senão um projeto chifrim de Roma antiga. E onde eu estava nisto tudo? Na cozinha, assando não cordeiro, mas feijão com arroz e frango com quiabo. Amuni. Af, é fogo. Responder a minha alma na ocasião. Como pode ele te deixar na cozinha, uma sacerdotisa, e se apequenado tanto a ponto de chorar pesetas para a mulher, 4 anos e meio depois de nós nos termos conhecido? Por isso, daquela sua reação, a reação de Avati era de fúria contida. Depois da cena deles, a fala foi de Amuni. Agora Avati responde. Sim, minha pequena. E mais tarde, depois da cena deles, ele não veio falar comigo? Foi. Minha alma se antecipa ao desfecho da cena. A fala é de Amuni. O Zé Mané a pedir desculpas para a própria mulher enquanto te comia? Ah, filho da... Deus me perdoe, mas que aquele Zeus de Araque vá para o 5º. Vamos combinar. Ele não pensou no que você acharia, não? Antes de sua mulher sair de cena, ele ainda pegou a autobiografia dele e a jogou violentamente. Ela pegou, desculpa. A mulher dele pegou a autobiografia dele e a jogou violentamente na cara dele. Depois, ele veio me contar.
que havia reescrito o livro, aquela sua autobiografia, e que nessa nova versão eu figuro como a protagonista. Danço, convidando a outra vida, Carmen Miranda do Agreste. Avati, tenhamos paciência. Não seria esta uma forma encontrada por ele de mostrar para a própria mulher e ainda dizer para ela que ela não era aquilo tudo que ela acreditava ser? Também pedir desculpas a você, uma vez que pretensamente estaria revelando a sua existência para a própria mulher? Amune. Será? Pois então, não me parece nada mal. Na hora, parece-me que ele queria mesmo era se divorciar mesmo, sabe? Avati. Na verdade, eu não sei não. Isto porque, refletindo, me lembrei de que no dia seguinte estava eu em profunda meditação transcendental. Quando na varanda ele vem até mim, está em fúria. Ensino-lhe a suavizar o coração. Mostro-lhe como ele pode aprender a fazer o coração vibrar junto à totalidade. Sinalizo-lhe para o fato de ser esse também o ritmo do atabaque, o do coração. E digo-lhe, por fim, que esse ritmo serve de colo à deusa. E só ele, o ritmo, é capaz de promover uma democracia à maneira platônica. Isto é, bem aristocrática. Aí, ele coloca a mão no próprio peito, sente a batida e fica suave. Suavizado, confessa-me a causa de sua fúria. Sua mulher o havia traído com o melhor amigo dele. Compreendida a sua dor, pergunto-lhe no pé do ouvido. Avati. Como é, seu corno? E a desonra a causa de sua fúria? E distancio-me, a fim de evitar que o ódio dele se aposse de mim também. Respeitar o seu tempo de compreensão foi, então, o meu maior desafio. Sabendo-se corno, ele se amansa e silencia, e aí se deita e reflete em voz alta. Por que ela, minha mulher, tinha de me trair? E ele quer que eu faça cafuné nele, mas eu não faço. Penso com ele, por que és um otário, ora? Tomara que todas as mulheres do mundo fiquem sabendo que você é um frouxo, que fica pasmado olhando a traição da mulher com o melhor amigo. Ah, falei. Ai, aí que aquele santo do pau oco passou a me encher de pancada. Foi. Dias difíceis. Levada pela enchente de ódio, nele eu estava sendo também. Pense, Ana, pense. A bem da verdade, a minha pergunta sobre o porquê de ele não ter pedido o divórcio da que lhe meteu os chifres, ele responde que, nesse caso, ele teria de pagar uma pensão para a mulher e para as filhas. Argumenta que, nesse caso, ficaríamos sem dinheiro para nós. Sem dinheiro, pois bem, eu prefiro ficar, digo-lhe, já desconfiada de que se tratava de uma estratégia de seu inconsciente para me escravizar. E procurará me convencer da necessidade de os acontecimentos serem bem-sucedidos. Diz, por fim, que está em vias de se aposentar e que virá morar no Rio, mas que precisava de tempo. Enquanto isso, precisava de manter as aparências, o seguro de vida da família e o bem-estar de seus familiares. Mas que mais dia, menos dia, sim, ele viria. E esse quiprocó foi em 2014. Agora, em 2020, entendo perfeitamente a frase: não posso me divorciar, lamento,
como a melhor que ele poderia ter me dito. O problema é que ele não a falou. Ele pediu tempo para ser pai e marido na Europa, enquanto me comia no Rio. Naquele ano, por causa de eu ter o chamado na chincha e pelo meu ar de irritação, ele passa a me contar um episódio sem pé nem cabeça, no qual a sua mulher, que não seria sua esposa de papel passado, teria sido estuprada por ele quando ela era novinha e virgem. Covarde desde priscas era esse Uno, eu penso na ocasião. E diz finalmente que se sente em dívida com a mulher, que por isso também ainda não pediram o divórcio. Diz ainda que era um alívio para ele contar para alguém aquela história e que as filhas eram o que mais o preocupava. Quem iria cuidar delas caso eles viessem a se separar? Ou se ele viesse a morrer? Nenhuma delas, aliás, nem a mais velha, nem a mais nova, já tinha tido qualquer emprego, e a primeira já estava com 25 anos de idade. Coloque a menina em uma psicoterapia. É a Vati, a minha parte da alma mais serena, quem fala. Mas ele recusa a sugestão. O trabalho, a mulher e as filhas o preocupavam, tanto que ele não fica preocupado quando eu me distancio. Mas ainda quero saber como ele teria conseguido descobrir a traição da mulher. E aí ele me conta que tinha ido até um quarto, tipo um bunker, no centro de Paris, onde qualquer informação, qualquer documento poderia ser disponibilizado a ele. Ou seja, para ficar sabendo da tal traição, ele a espionara. Aí descobri que ele não apenas podia perscrutar a vida dos outros, como também podia falsificar documentos por meio daquele aparato eletrônico. Inacreditável, surreal. Quando descubro, fico bastante ressabiada. Mas poderia ser brincadeira dele, então não falo nada. Após descobrir a traição da mulher, contudo, ele passa a investigar a vida das filhas. Aí eu lhe digo: você não tem o direito de usar esta parafernália eletrônica para bisbilhotar a vida de ninguém. Está doido? E passo a gritar: seu maluco, larga disso, vamos! E ele dá de ombros, mas fica desesperado quando vê a filha nua dançando em festas noturnas. Nua! Daí a minha alma, a Vatyamuni, volta a conversar consigo mesma. Nua? A Muni fala. E a Vati responde: sim, a filha a quem ele chama de problemática. A Muni: nuazinha? A Vati: é, a Muni. Só o caboclo para dar conta dela, então? A Vati: é. E onde estava ele? Essa entidade na ocasião? A Muni: ah, maninha, o futuro só a Deus pertence, você sabe. Com a desonra da filha, até taquicardia se tem. Aí vejam só, ele passará a se certificar de que a filha se prostitui mesmo. Descobre no celular da menina fotos e contatos de homens mais velhos e se apavora de verdade. E isso vai num crescendo que passa a ler as mensagens no celular dela,
no qual cada letra é uma desculpa para a sua reprovação. Completa deprovação, desaprovação daquela depravada. Cada cenário fantasístico, uma pista para ele descobrir a verdade de sua paranoia, quer dizer, a verdade de que a filha se prostitui. Por mais que eu julgasse errado, o ato dele perscrutar a vida das filhas e da mulher, fico instigada. Afinal, eu mesma já não tinha provado aquele santo veneno ao mostrar a minha própria nudez. Para ser outrora, eu não tinha provado daquele santo veneno? No Meyer, a filha dele seria um sucesso. Convoco-o a pensar. Quando a filha mais nova, de 16 anos, passa a aparecer com acessórios caros quase todos os fins de semana, e isso sem que ele nem a mulher dele tivessem dado a ela dinheiro para tanto, ele passa a literalmente arrancar os cabelos. Ou se prostitui ou é cleptomaníaca, pondera consigo mesmo. E se a filha decidir assumir aquela condição, já pensou que horror? Ele conclui que a jogaria no rio Sena. Se a filha rouba ou se prostitui, de fato, eu também teria que o ajudar a pensar. Afinal, como desfragmentar aquela insígnia de total depravação que a menina parecia nadar, em que ela parecia nadar? Ela rouba ou se prostitui, mas ele desconfia de que ela faz os dois, quando dali a pouco, em 1 ou 2 semanas, ele começa a se tranquilizar. Até hoje me pergunto se ele superou o baque de ver as filhas se prostituindo. Para superar o trauma, passa a tomar medicamentos, vários juntos. Brincadeira não. Que tortura são para mim aquelas drogas que ele usa. Só depois intensifico os exercícios de yoga e de meditação, a fim de manter o mínimo de sanidade. Sem dinheiro, tive que ir deixando de ir a terapeuta. Já ele arma-se com várias estratégias para combater a prostituição das filhas, aquela chaga maior. Primeiro, decide investigar e depois investir pesado no futuro profissional de ambas. Elas pintam e bordam e ele paga pela arte, as pinturas e os bordados. E o problema da prostituição? Ao que parece, diminuiu bastante, ou mesmo acabou. As pinturas contemporâneas ele compra. Ele compra as pinturas das filhas? Avati. Sem sentido ou com sentido? Pergunta a minha alma Avati Amuni para ela mesma. Amuni, sem sentido, completamente. Sabe aquele emplastro preto? Pois é, C, apesar da feiura dos quadros, compra-os e tem a intenção de dá-los aos amigos em seus aniversários. Isso tudo sem que as filhas soubessem. Avati, que amação! E o ânimo das meninas? Amuni, muda completamente. Dali a um mês surge outro problema, no entanto. Suas crianças começam a usar cannabis e deixam de pintar. A situação não parece melhorar, pois um dia ele pega a droga das filhas e as joga na privada. Aos olhos dele, ele tinha que manter as aparências, pois, e no caso dele não conseguir manter as aparências, aí mesmo é que elas não conseguiriam um emprego mesmo e jamais iriam se tornar gente. Sob todos os aspectos, para ele, o ter e o ostentar passam a vir antes de ser. Em primeiro lugar, as aparências. O pai de C, agora mortinho vendo isso, talvez se arrependa de ter maltratado a mãe quando ele era criança, agora que o desbunde das netas virara regra. De fato,
Corroía-lhe a alma o fato de ter sido um péssimo pai, ausente e irascível. Chegou a considerar que, em sendo assim, terminara por impedir o crescimento espiritual das filhas. Por nunca ter conseguido separar o próprio sintoma do delas, elas nunca se tornariam capazes de superá-lo. Neurótico, egoísta, de uma masculinidade tóxica por toda a vida. No paradoxo de Zenão, sempre Aquiles, jamais a tartaruga. Sempre período, jamais totalidade. Só então compreendo o porquê de ele ter me enviado uma autobiografia quando nos conhecemos. Ele não sabia que eu vi ali, naquele texto, confirmado o canalha que ele sempre fora. Ele não acreditava na verdade, não acreditava que ela sequer existisse. Acreditava que a partir da maquiagem a verdade pode se revelar. Ele se achava lindo, tinha escondido de todos que tinha dinheiro e queria uma mulher mais nova para fazer de escrava e secretária. Não é porque ele desvalorizasse o valor simbólico das coisas, por causa de sua doença, que às filhas sempre fora negado um aniversário decente, uma roupa da moda, uma reflexão filosófica. Ele desvalorizava a própria existência da verdade, de que, por exemplo, sempre tratara e sempre tratará mal todas as mulheres que ousem falar a verdade. Mas agora, quando o desbunde virou regra, ele sentiu a dor que causara às filhas a sua falta de sabedoria. Agora, comigo, ele podia reconhecer isso. Já às filhas, seria negada esta possibilidade de reconhecimento, do próprio desbunde, justamente porque elas estavam mais preocupadas com curtir a vida. Até me conhecer, e a esta mais arcaica filosofia que aqui se enuncia, as filhas passaram por maus bocados. Disto me orgulho, de ter ajudado a salvar as pequenas das garras do patriarcado, pois o reverso dele é, ou pode ser, pior do que o verso. Já que C teria, neste florescer de sua consciência, podido ver que as dificuldades psíquicas das filhas eram nada mais do que reflexo de suas próprias dificuldades, você acha que ele iria passar a me respeitar, a minha existência e esta filosofia que aqui se enuncia? Claro que não. Admitir que fugira da condição de pai durante toda a vida causa-lhe muita, muita angústia. Angústia da qual você não tem ideia. Como o diabo da cruz, ele passará a fugir de mim. Como só eu sei a verdade, se eu não existir, tampouco a verdade irá existir. Isto, ao menos, até as filhas largarem a prostituição definitivamente, pondera o seu inconsciente. De repente, era como se eu fosse a chaga, que inclusive o impedia de ser um bom pai. Pergunta para o leitor: se tu pudesses passar uma borracha em tudo que fizeste de errado nos últimos 20 anos, você não o faria? Ele fez exatamente isso. Deixou as filhas preferidas e eu, desgraçada, quer dizer, concubina. Você veja um miserável? Mas eu não fora informada de que, no início de minha carreira, seria obrigada a ouvir um velho resmungando no meu ouvido arrependimentos de antanho, e que teria de substituir as filhas, passando eu a sofrer os maus tratos que antes ele destinava às filhas. Acometido, que continuará sendo pela doença que atravessa toda a estrutura social e perante a qual nós, mulheres negras, somos acossadas. Nessa época, ainda em 2012, a filha mais nova dele decide virar fotógrafa e pede ao pai uma máquina fotográfica bem cara. Sem pensar 2 vezes, ele compra a bendita. O canguru carrego e a filha,
ela falta ao curso de fotografia e deixa de lado a máquina em menos de um mês. Nesse meio tempo, eu passo por sérios problemas financeiros. Após ter defendido minha tese de doutorado em agosto de 2012, ficaria sem emprego por cerca de 3 anos. Consigo dar um curso em 2013 na Casa de Leitura, com patrocínio da Biblioteca Nacional, o que me permite uma pequena reserva financeira. E em setembro de 2014, trabalho como motorista da Copa do Mundo, chofer da FIFA, poliglota de volante. Na Europa, doutora basta dar uma sacudida na cabeça para ter audiência. Aqui, o título de doutora é até um impedimento para se crescer na profissão. Sim, virei chofer, sim, de gravata, mas sem capital. Envergonho-me? Sim, um pouco. Mas fiz o que tinha que fazer, de boa fé. Na seleção para o emprego, piso firme no acelerador, erro no sinal, mas sou aprovada pela humildade, pelo sorriso e porque os meus avaliadores tinham certeza de que sem aquele emprego eu passaria fome. Ainda tinha a meia pensão alimentícia de meu filho, que era 1/3 de um salário mínimo por mês. Tempos difíceis. Na intenção de evitar ser motorista de madame para ganhar a vida, ofereço-me para dar aulas particulares de filosofia AC durante um mês, por 4.000 euros, em Paris. Muito mais barato que a máquina fotográfica da filha, isso seria. Compraria as passagens de avião com o dinheiro e ainda conseguiria virar o ano, de 2014 para 2015, sem dívidas. Ah, que alívio seria! Não seria para sempre, mas já estava bom. C acha cara a minha proposta e se finge de sonso. Logo, a minha voz, a voz da minha alma, considera consigo mesma. Avate. Sem ofensa, por que você não ofereceu aulas particulares para outras pessoas? Amune. E não ofereci? Para todas as pessoas e para as mais diversas instituições, assim como prestei todos os concursos que pude. Entre 2010 e 2017, presto mais de 20 concursos, mas a víbora que estava a me corroer a alma não me deixa pensar. C, antes de cada prova e também na hora das provas, impede-me de raciocinar. Se droga pesado. No inconsciente dele, eu não poderia ser bem-sucedida. Simples assim. Se deveria ou não pagar por minhas aulas de filosofia, ele ainda chega a se perguntar, do seguinte modo: por que, afinal, pagaria por algo que pode obter gratuitamente? Eu tampouco, quando o vejo pensando assim, consigo fazê-lo reconhecer qualquer responsabilidade sua para comigo, impedida de exercer a minha própria profissão. Isso é muito sério. Assim, de dia, ele se dedicava às filhas, à noite ao desbunde. Sim, ele optou por desbundar e por ignorar a perspectiva de que assim me escravizava. Ele tampouco quis saber que as minhas condições de vida, com ele no comando, viriam a ser piores até que as dos escravizados por lei antes de 1888. Eu aprenderia o quanto pesa um senhor e não poderia sequer pensar em fugir. Nesse tempo, este quilombinho chamado Avate Amune vira o meu único refúgio. Você está ouvindo Avate Amune.